Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é um aulão sobre construção de renda passiva utilizando de habilidades e conhecimentos de programação. Isso é algo que eu venho fazendo desde 2006, quando eu entrei nessa área de tecnologia, até os dias atuais. Nesse vídeo eu quero te compartilhar muita das minhas experiências práticas sobre este assunto, relatando tudo o que eu fiz, o que deu certo, o que não deu certo, o que eu faria diferente. E não se preocupe que eu não vou te vender nada. O único intuito realmente é relatar, compartilhar essa experiência para quem sabe aí te inspirar e te ajudar de alguma forma se você quiser seguir por esse caminho também. Beleza? Então eu deixo desde já a seção de comentários aqui embaixo para qualquer dúvida que você tiver ou feedback sobre o vídeo. E em troca pelo trabalho que deu produzir esse material, eu peço aí só o seu like e recomendo que você se inscreva para receber vídeos como esse semanalmente por aqui. Combinado? Então vamos lá. Eu mencionei que eu comecei na computação em 2006, né? Eu aprendi a programar em 2005, mas em 2006 que eu fui trabalhar profissionalmente com isso. E depois de passar daquele período inicial, né, de conseguir ali a primeira vaga de estágio, as primeiras experiências, eu comecei a entender que a tecnologia, ela me permitia, ou ela me permitiria, gerar renda extra além do meu trabalho principal. Eu comecei com essa mentalidade, cara, eu preciso de uma renda extra, certo? Eu estava começando a minha vida do zero, né? Eu saí de casa muito cedo, saí de casa com 17 anos, e todo mundo que já teve que começar a vida do zero sabe que é dureza, né? Tu não tem nada, né? Tem a roupa do corpo, às vezes alguma coisa a mais do que isso, mas é realmente começar toda a construção de patrimônio, renda, etc. É uma coisa bem complicada quando você não é herdeiro, ou pelo menos não tem ajuda dos pais. E eu percebi que a tecnologia ela me permitiria isso. Diferente de outras profissões que é mais complicado de você fazer um projeto paralelo e ter renda com ele, a tecnologia me permitiria isso. E foi em 2007 que eu comecei a me interessar pelo assunto, né, de geração de renda extra, ainda sem a mentalidade de renda passiva, mas foi ali que começou essa ideia de renda extra. Eu buscava na época, essencialmente, alavancar meu crescimento. Eu entendia que o meu salário, na época eu ganhava aproximadamente um salário mínimo, na época, certo? Então era uns 600 e poucos reais, salário mínimo era em torno disso na época. E eu entendi que se eu quisesse crescer, né, mais rapidamente, eu ia precisar ter algum tipo de renda extra, porque o salário era para pagar as contas, basicamente, certo? E a tecnologia me dava inúmeras opções. E uma das opções que logo eu vislumbrei, e eu já falei sobre isso outras vezes aqui no canal, você vai encontrar vídeos sobre isso aqui no canal, foi fazer freela, né? Eu sei que esse não é o assunto central, eu só preciso trazer ele primeiro para a gente conseguir encaixar, fazer a conexão. E aí eu comecei a fazer freela, fazia um site aqui, uma aplicação web ali. Na época, até no início, né, eu fazia suporte técnico de informática, então formatava um computador, instalava lá um antivírus, esse tipo de coisa que possivelmente muitos de vocês já fizeram também. Só que esses freelas quebravam galho, davam um dinheirinho a mais, às vezes me permitia ali, trocar de computador, né? Na verdade, primeiro comprar um computador, porque eu não tinha um computador, até 2007, em 2007 eu comprei meu primeiro computador. Poder daqui a pouco, às vezes, comprar uma roupa que eu precisava, sair com a namorada, alguma coisa assim, que às vezes a grana do trabalho principal não dava. E isso era legal e foi interessante durante um tempo, mas logo eu percebi que, cara, o freela ele não tinha futuro. Não tinha futuro porque o freela, ele vinha aquela grana extra, você consumia ela adquirindo algum bem material, alguma coisa que você precisava, né? Botar uma conta em dia, um cartão de crédito, sair do rotativo, alguma coisa assim. E depois você tinha que fazer freela de novo. Então, na verdade, o freela, ele era mais do mesmo, certo? Você tinha lá o emprego, né? E o freela era mais do mesmo. Você tinha que trabalhar X horas para receber o equivalente àquelas X horas. E estudando maneiras de sair daquele ciclo, né, interminável de não apenas de trabalhar para pagar as contas, como de fazer freela para poder ter aquela coisinha a mais, vamos chamar de dignidade, né? Eu comecei a estudar sobre renda ativa versus renda passiva. E esses são dois conceitos muito importantes de vocês entenderem, porque a partir deles, todo o resto do que eu vou falar aqui faz sentido. E a partir deles, não apenas o que eu vou falar aqui vai fazer sentido, como vai abrir muito, pelo menos para mim, abriu muito a cabeça em relação a onde que eu deveria focar os meus esforços,
certo? Renda ativa é toda aquela receita que você obtém através do esforço ativo e contínuo, certo? Então você trabalha X horas e recebe por aquelas X horas, de maneira linear, né, de 1 para 1, certo? Você tem um valor hora, trabalha X horas, multiplica um pelo outro. Agora, quando a gente fala de renda passiva, a gente está falando de tudo aquilo que você obtém de receita sem um esforço contínuo ou sem um esforço proporcional à receita obtida, certo? Eu vou explicar já melhor em mais detalhes, mas é basicamente você vai receber, entre aspas, mesmo sem ter que trabalhar para isso, tá? E por favor, coloco já entre aspas, vocês vão entender melhor conforme eu for explicando, mas se dá um choque a algumas pessoas, né? Pô, como assim? Que ladainha é essa, né? Receber sem trabalhar, etc. Vou explicar melhor, tá? Exemplo de renda ativa, Luiz. A mais clássica, emprego. Né? Como é que funciona o emprego? Por que é uma renda ativa o emprego? Você trabalha ativamente 30 dias para receber proporcional àqueles 30 dias. Ou, para quem não trabalha em regime CLT, né? Você trabalha X horas para receber proporcional àquelas X horas. Não importa o seu valor hora, ok? Não importa. Tá? Se você, né, tem um valor hora, por maior que seja, você tem que trabalhar X horas para receber aquela quantia, é uma renda ativa. Porque se você não trabalhar aquelas X horas, você não vai receber absolutamente nada. Beleza? Agora um exemplo do outro lado, renda passiva. Por exemplo, imóveis. Se você tem um apartamento ou um ponto comercial, sei lá, alguma coisa que você possa alugar, né, não é onde você mora, né? É um outro imóvel que você possa alugar, você tem uma fonte de renda passiva. Porque uma vez que você tem um inquilino naquele imóvel, ele vai pagar todos os meses o aluguel e você não vai precisar fazer um esforço adicional, né, todos os meses para receber aquele aluguel, certo? Você tem sim um esforço em alguns momentos quando tem a vacância do imóvel, né, quando ele não está ocupado, você tem que fazer um esforço ali, ou terceirizar esse esforço, daí você perde um pouco da margem para arranjar um novo inquilino. Mas uma vez que tem inquilino, aquele dinheiro vai entrando todos os meses, mesmo que você esteja totalmente desconectado daquele imóvel, às vezes é um imóvel até em outro lugar que não que você reside. Né? Hoje em dia dá para você ter imóveis até no exterior, né, e alugar eles, certo? Outro exemplo, renda ativa, empresário. Né? Tem gente que pensa que ser empresário é renda passiva. Não. Se você trabalha, se você é profissão empresário, você não é acionista de uma empresa, você é empresário. Né? Você é empresário / administrador da empresa, da sua empresa. Você tem que trabalhar ativamente para ter os resultados. E aí o resultado não vai ser um salário especificamente, vai ser os resultados financeiros da empresa. A empresa tem uma meta no ano, você vai ter que trabalhar para conseguir fazer a coisa acontecer, gerir a empresa. Tá? Claro que uma empresa bem administrada, num setor lucrativo, etc, etc, num bom momento de mercado, você vai ter um resultado muito maior do que como um empregado tradicional. Mas não raro, você trabalha tanto quanto ou até mais, certo? Para ter um resultado bacana. Então é uma renda ativa. Tá? Novamente, empresário, profissão empresário, não acionista de uma empresa, tá? Acionista, digo, um acionista minoritário, né? Que não trabalha na empresa, só investe, que é justamente a contraparte renda passiva, certo? Você ter investimentos que te gerem um rendimento passivo. Você tem ações que pagam dividendos, você tem fundos imobiliários que pagam lá o dividend yield, certo? Isso aí é renda passiva, porque você injeta uma quantia de capital e depois fica pingando na sua conta, às vezes todos os meses, às vezes semestralmente, às vezes anualmente, depende do investimento, fica lá pingando na sua conta o valor de maneira passiva, tá bom? E aí, se você quer mais, você bota mais uma grana e aí vai aumentar os dividendos que você recebe. Não confundir, tá? Só para a gente encerrar esse fundamental teórico aqui, não confundir com ativos versus passivos, certo? Às vezes a pessoa fica, Luiz, mas eu estudei que passivo era ruim, que eu não podia ter passivo. Passivo, né, do ponto de vista da economia, é algo ruim, certo? Passivo é, por exemplo, algo que te tira dinheiro, né? O carro não é um ativo, o carro é um passivo, porque ele desvaloriza, ele tem manutenção, né? Então ele é útil? É, mas ele te gera gastos, certo? Enquanto que um ativo é uma coisa que valoriza com o tempo, né? São os seus investimentos, independente se ele gera dividendo ou não, são ativos. Mas não é disso que eu tô falando de renda, certo? Geração de renda, ativa versus passiva, não confundir, né, com patrimônio, né, com ativos e passivos, tá bom? São até, na verdade, opostos, né? Em caso de renda, ativa é a ruim, vamos chamar assim, passiva é a boa, e no caso de patrimônio, né, os seus ativos são os bons e os passivos são os ruins, vamos chamar assim,
tá? E tanto, um ponto importantíssimo antes da gente avançar, tá? Não me entendam mal, não achem que eu estou demonizando um emprego formal, ou estou demonizando o empreendedorismo tradicional, ou que renda ativa é ruim, renda passiva é boa. Não, ambos são importantes. Isso vai ficar muito claro ao longo da trajetória que eu vou apresentar para vocês. Ambos são importantes, porque não, a menos que você seja herdeiro, um não existe sem o outro. Tá? Você vai precisar, sim, de renda ativa durante a imensa maior parte da sua vida, se não toda a sua vida. Eu espero que você não precise a vida inteira. Tá? É sobre isso um pouco que a gente vai tratar aqui. Mas, boa parte da sua vida você vai depender de renda ativa para sobreviver, né? Enquanto você vai construindo aí suas fontes de renda passiva. Tá? Lembrando que eu não vou trazer aqui nada relacionado a investimentos tradicionais. Eu trouxe esse fundamental teórico no início para a gente equalizar o entendimento e as coisas fazerem mais sentido. Mas o objetivo aqui é como que vocês, enquanto devs, profissionais de tecnologia, conhecedores de tecnologia, constroem mecanismos de renda passiva. Então vamos lá. Uma vez que eu entendi isso, e eu descobri que, cara, freela não vai me levar a lugar nenhum, eu posso trabalhar décadas fazendo freela, que eu só vou me desgastar, porque ele não vai fazer uma bolinha de neve. Né? A grande diferença da renda ativa para passiva é que a passiva você vai conseguindo fazer uma bolinha de neve. A ativa você até consegue empilhar projetos ou empilhar cargos, empilhar empregos, mas você tem um limite do que é humanamente possível e quanto mais tempo você ficar trabalhando nesse limite, você tende também a se desgastar demais. Então logo que eu entendi que o freela e esses projetos para terceiros, especificamente, não iam me levar muito longe, iam só quebrar um galho no presente, eu comecei a pensar, cara, o que eu posso criar usando do meu conhecimento, usando as coisas que eu gosto de fazer, que eu posso criar no meu tempo livre, né, para começar a trabalhar nesse objetivo de geração de renda passiva. Tá? O que eu queria em 2007, basicamente? Né? Eu queria parar de correr a roda dos ratos. Acho que todo mundo já ouviu falar dessa expressão, roda dos ratos. É basicamente como funciona o mercado de trabalho tradicional. Né? Você tem lá basicamente renda ativa, que consome boa parte do seu dia, da sua semana, dos seus meses, dos seus anos, certo? E você está ali sempre correndo, trabalhando. Se você parar de trabalhar, né, a roda para de girar, você para de receber, e aí, consequentemente, né, você, enfim, fica bem mal financeiramente. Então, essa corrida dos ratos, né, essa rodinha de hamster, né, o trabalho mais tradicional, eu passei a entender que ele me exigia um esforço constante, não só do trabalho em si, mas como de estudo para me manter empregado, né, de me manter competitivo naquele trabalho, e isso me gerava o resultado constante. Quando eu desacelerava, meu resultado desacelerava. Quando eu acelerava mais, meu resultado subia mais também, só que me desgastava mais. Então, era linear. Minha receita ela é linear quando a gente trabalha só com renda ativa. Né? Então, é horas versus valor hora. E eu comecei a estudar nessa época que mecanismos que eu poderia utilizar, né, que eu poderia criar com o conhecimento que eu tinha para gerar algum tipo de renda passiva. Eu não sei quem conhece a lanterna aqui, eu tenho uma dessas. Ela é uma lanterna com um dínamo embutido, onde você dá meio que uma corda nela, você dá uma apertada nela e ela gera luz por um tempo. Daí que ela começa a enfraquecer, você dá mais uma corda, ela gera luz por mais um tempo. Então, a ideia é justamente como que eu poderia criar com os meus conhecimentos mecanismos que, sim, eu teria que dar uma corda nele, tá? A menos que você seja herdeiro, você não vai sair sem renda ativa, você não vai já ir para o passivo, você vai precisar, sim, né, de aporte, ou seja de esforço, ou de tempo, ou de dinheiro, para ir construindo essa renda passiva, essa energia passiva, né, como no caso aqui da lanterna com dínamo. Eu não tenho pilha nessa lanterna, eu não tenho bateria nela. Eu dou uma corda nela com a mão, de maneira manual, né? E ela gera energia por um tempo. Então, na renda passiva, enquanto na ativa eu tenho esforço constante para resultado constante, na passiva eu tenho esforço esporádico para manter um resultado constante. Se eu parar de correr, ainda gira. Vai girar eternamente a minha rodinha de hamster na renda passiva? Não. Tá? Esse é um ponto bem importante. Você vai dar um esforço, ela vai girar por um tempo, você tem que, esporadicamente, né, reforçar aquele seu negócio, né, reforçar aquele seu mecanismo para ele continuar gerando o resultado. Porém, como esse esforço é esporádico, né, você consegue ao longo do tempo ter um resultado exponencial. Isso não é logo no início, não é do dia para a noite, mas é exponencial. Porque você vai ver que você vai investir horas de trabalho, vocês vão ver vários exemplos aqui dos que eu passei, certo? E isso me gera um valor durante um tempo.
E não é um tempo proporcional ao esforço que eu coloquei. Não é trabalhei 8 horas, gero 8 horas de receita. Não, eu trabalho 8 horas e gero aí, muitas vezes, né, vários dias, várias semanas, ou até vários meses, dependendo do que você construiu de receita. E a primeira experiência que eu tive, lá em 2007, né, foi a criação do meu primeiro blog. Tá? Então, não é exatamente uma experiência que exige conhecimentos de desenvolvedor, né? Mas eu mexi ali com HTML, eu mexi com CSS, né, que era são basicamente as linguagens principais para você criar sites na internet, e criei meu primeiro blog. Ele era um blog de algo que eu gosto até hoje, que é games, né? Ele não existe mais, se chamava Score, né, que é pontuação em inglês, né, que é um termo bem associado a jogos. E eu trabalhava nesse blog, basicamente, publicações ligadas à emulação. Né? Eu sempre gostei muito de jogos retrô, que pra mim, na verdade, não são tão retrô assim, porque são os jogos que eu mais joguei na minha vida, né? Que são os jogos lá, Super Nintendo, PlayStation, etc. E eu trabalhava o tópico emulação neste blog. Por que eu comecei com um blog? Tá? Eu não estou dizendo que necessariamente você tem que começar com um blog ou que é a melhor coisa em 2024. Mas eu comecei com um blog porque lá em 2007 o YouTube não era tão forte, o YouTube estava começando há pouco tempo ainda, principalmente aqui no Brasil. Talvez se eu começasse hoje, eu não teria começado com blog, talvez teria começado com um canal de games de repente. Mas eu comecei com blog porque eu estava aprendendo programação web na época, queria exercitar essa parte de web, front-end, etc. Construí o blog, e também porque eu descobri na época que qualquer conteúdo que eu tivesse, eu poderia monetizar facilmente. Não quer dizer que eu ia ficar rico, mas eu poderia monetizar facilmente utilizando plataformas como o Google AdSense. O Google AdSense é uma plataforma que você coloca um script nas suas páginas do seu site, e aí, baseado no conteúdo da página e nos interesses do visitante, ele exibe banners para você. E aí, quando os usuários da página se interessam pelo assunto do banner e clicam, geralmente algum produto, algum serviço de terceiros, você ganha alguns centavos de dólar por clique. E eu fiz isso. Eu fiz um blog de emulação, eu publicava lá sobre jogos retrô, né, colocava links para download, colocava download de emuladores, comentava os jogos, etc. E apareciam as propagandas também junto com as páginas. E as pessoas clicavam, e aí eu gerei minha primeira renda passiva lá em 2007. Eu faturava na época em torno de $30 por mês, certo? Então não dava muita coisa, a gente tá falando aí de $1 por dia, mais ou menos, mas me mostrou que era possível, né? Me mostrou que dava sim para ganhar dinheiro de maneira passiva. Eu escrevia um post e aquele post ficava no blog eternamente, né? Ele não era apagado nunca. Sempre que as pessoas pesquisassem por algum termo relacionado àquela postagem, tinha uma chance de aparecer o meu post no Google, consequentemente a pessoa entrar, e aí tinha uma chance dela se interessar pelo assunto, ver mais posts, ela clicar em anúncios, e aí eu recebia, na época, aí, proporcional aos $30 por mês. Tá? Proporcional não, aproximadamente $30 por mês, tá? Que o AdSense te paga em dólares. E aí vocês podem pensar, tá, Luiz, mas isso aí era realmente renda passiva? Né? Tá, entendi a parte que tu usou dos teus conhecimentos de front-end web para criar o blog, né, para customizar ele, etc. Mas era realmente renda passiva? Porque você tem que ficar postando, certo? Você não posta um assunto, um tópico e deixa lá e fica recebendo para sempre, né? Então, é passivo por quê? Você tem uma injeção de esforço, é igual a lanterninha, você tem uma injeção de esforço inicial e essa sua injeção de esforço, ela dura um tempo. No caso de uma publicação num blog, ela fica lá eternamente. Se o assunto for perene, ela vai ficar eternamente, de fato, chamando a atenção das pessoas, né, interessados caindo lá e consumindo o seu conteúdo, consequentemente sendo exposto aos seus anúncios. Agora, se for um assunto mais efêmero, né, mais volátil, uma notícia, por exemplo, ela vai ter uma data de validade e realmente depois de um tempo vai perder o sentido, não vai mais gerar resultado. Mas ainda assim, você escreve, você publica uma vez, né, seja lá o que for, um blog, um vídeo, enfim, e ela vai ficar um tempo te gerando resultado. No caso, no blog, esse resultado é audiência. Né? E daí, com essa audiência, você pode monetizar de diversas formas, como, por exemplo, o Google AdSense, certo? E mesmo hoje, a gente não estando no auge dos blogs, como foi no início dos anos 2000, né, ainda assim, né, ter um blog pode sim ser um canal importante para você gerar audiência e, com isso, você monetizá-la de alguma forma. Tá? Aqui no caso, esse blog ele não durou muito por um fator bem complicado, né, que emulação ela é muitas vezes associada à pirataria e tá numa linha ali bem tênue mesmo,
né, tem uma intersecção, e logo o Google cancelou, né, meus pagamentos porque eles entenderam que eles não podem fazer apologia, nada ligado aí à pirataria ou infrações a direitos autorais. Né, isso está nas políticas dele, eu estava ciente e tal, enfim, mas era um experimento. Né, não esperava ficar rico com isso, não me aposentar com isso, era um experimento. E no meu ver deu super certo, porque eu fiquei vários meses recebendo aí os meus $30 por mês. Eu só podia sacar a cada 100, tá? Isso é importante falar. Então eu acumulava ali uns 3 meses mais ou menos, eu conseguia fazer um saque de $100 na época. E hoje em dia é até mais fácil de sacar, porque hoje em dia, né, tem um monte de empresa que faz remessa bem fácil. Tá? Mas o mais importante é você entender, antes de eu entrar nos próximos, justamente sobre isso. Se você tem dinheiro, né, você tem dinheiro sobrando, qualquer quantia que seja, você tem dinheiro sobrando. Você trabalhou, certo? Sobrou alguma quantia, você pode utilizar essa quantia para gerar renda passiva em investimentos tradicionais. Então você ganha, sei lá, vou chutar aí, um salário mínimo, dá uns R$1.400 hoje em dia, né? Sobrou 140, 10% do seu salário. Você pode usar esse 140 e investir no mecanismo de renda passiva. Você pode comprar algumas cotas de um fundo imobiliário, você pode comprar algumas ações de uma empresa que pague dividendos, não importa. Tá? Isso hoje em dia, tá? Com os conhecimentos que eu tenho, pelo menos, você consegue gerar ali alguma coisa em torno de até 1% líquido ao mês. Tá? Não foge muito disso aí, bons investimentos de renda passiva. Né? Fundos imobiliários geralmente giram em torno disso, consegue alguns fundos nessa faixa, algumas ações dá menos, enfim. Tá? Mas não quero entrar muito nesse mérito, mas só dar algum parâmetro para você. Então, se você consegue pegar R$100, né, do seu trabalho, você coloca lá num fundo, né, vamos dizer assim, relativamente comum, você vai conseguir algo próximo aí de 1% de renda passiva, ou seja, R$1, né, a cada 100 investidos, você vai ter algo próximo de R$1 por mês aí de renda passiva. Tá? Também não é para sempre. Tá? Fundos imobiliários eventualmente dão problema, dão prejuízo, ou quebram, enfim. Ações é a mesma coisa, empresas são compradas, vendidas, vão à falência e por aí vai. Todo mundo ouve falar desse tipo de coisa acontecendo, não com tanta frequência assim, mas mais do que a gente gostaria, certo? Então, se você tem grana que você gerou com renda ativa, você consegue gerar com essa mesma grana, você começa a construir a sua renda passiva. Semelhante ao exemplo aqui que eu trouxe, um dínamo de uma bicicleta. Você pedala um pouco mais forte, um excedente de pedalada, para gerar energia para a lâmpada da bicicleta. Né? Então você precisa ter essa geração, né, ativamente de energia, vamos chamar assim, para ter o resultado. Agora, quando você começa a fazer projetos como o que eu trouxe na minha primeira experiência, né, com o Side Project, um projeto paralelo, né, você também consegue gerar renda passiva sem precisar ter o dinheiro da renda ativa para esse investimento. Então, era o meu caso na época. Como eu mencionei, eu ganhava alguma coisa próxima ali de um salário mínimo. Então, eu não tinha dinheiro sobrando na época, qualquer que seja, porque eu estava começando a minha vida adulta sozinho, né, para colocar no investimento, e nem conhecimento de investimento também naquela época. Né? Se eu colocasse, ia colocar em besteira, né, e aí fora. Então, se você não tem dinheiro, você tem que ter tempo, você vai ter que colocar tempo, né, para construção de mecanismos de renda passiva. E não é qualquer coisa, tá? Esse é um ponto bem importante. Você tem que colocar o seu tempo em construir coisas que de alguma forma gerem valor, ou gerem oportunidade, ou aproveitem-se de oportunidades do mercado. E aí você, com isso, se você fizer isso corretamente, você vai receber renda passiva, né, muito superior, pelas minhas experiências, né, e todo mundo que é empresário, empreendedor, sabe do que eu estou falando, muito superior ao que você obtém em investimentos tradicionais que geram renda passiva. Né, na faixa aí de 1%, você vai conseguir, sim, bem mais de 1% ao mês, se você gerar valor com o tempo que você colocar em cima dos mecanismos. Ok? Sem gerar valor ou sem aproveitar oportunidades, né, sem ser útil de alguma forma, enfim, muito difícil se manter. Né? E aqui no meu caso, inclusive, do exemplo do blog, né, eu gerava valor, que era entretenimento, né, o pessoal que estava procurando os games e tudo mais, mas ao mesmo tempo, como eu estava ali numa margem cinzenta, né, até para dizer, né, talvez até na área mais cinzenta de legal ou ilegal, por questões relacionadas à pirataria, né, por trazer jogos, etc. Né, tem que tomar cuidado com isso também. Se você não adianta gerar renda passiva com algo ilegal,
porque você vai durar muito pouco ou até pode gerar problemas muito maiores no futuro. No meu caso, foram alguns meses em um valor totalmente irrisório. Não tomei nem processo nem nada, só realmente perdi a receita. Beleza? Show. Então vamos agora acelerar. Tive aquela primeira experiência, 2007, com o blog. Acabei ficando bem envolvido com o trabalho, início de carreira, etc. Mas ficou aquela pulguinha atrás da orelha, aquela sementinha plantada, que é mais ou menos o que eu quero plantar aqui para vocês hoje. Eu fiquei pensando, cara, isso é muito legal. Se eu tiver bastante conteúdo de valor num portal, num site, enfim, eu atraio audiência. Se eu atrair muita audiência, eu atraio muito dinheiro. Eu fiquei com isso na mente, porque eu fazia projeções, né? Se eu conseguia $30 por mês com tanto de audiência, se eu tivesse 10 vezes aquela audiência, teria $300 por mês, por exemplo. Só que daí eu pensei, cara, só que produzir muito conteúdo também é algo... É complicado, é muito trabalhoso. Como é que eu consigo gerar aquela mesma renda passiva ou até mais, né? Escalando, de certa forma, a produção de conteúdo? Novamente, com tecnologia, utilizando meus conhecimentos de programação. E aí, na época, era uma época que eu tava muito interessado em carro, né? Bem coisa de guri novo, né? Eu queria trocar de carro e não sei o que, ter carro, e passear e por aí vai. E eu procurava muito carro. E era um saco porque eu tinha que ficar procurando em vários sites diferentes. E aí eu tive a ideia, cara, o conteúdo tá aí. O problema não é... eu cheguei a pensar na época, vou montar um grande site de classificados, gratuito, pra, né, e tal, o pessoal botar os classificados lá. E aí eu pensei, não, mano, o problema não é falta de classificados automotivos. O problema é a dispersão deles. E esse é o mal da internet, né? A internet ela tem conteúdo pra tudo. O problema não é a falta de conteúdo, o problema é filtrar, é achar. E aí surgiu na época, em 2010, isso, meu segundo experimento, que foi o Carro na Hora. O Carro na Hora foi um projeto que eu fiz, onde eu construí um web crawler e um web scraper, que eles varriam vários sites classificados e reuniam, né, os dados desses veículos e colocavam num único resultado de busca. Por isso que era o Carro na Hora. Era tipo, tu buscava, ele trazia todas as ofertas daquele carro que tu queria naquela hora. Isso foi muito legal. Eu chamei na época um amigo meu para me ajudar a fazer o front-end, né? Então eu programava basicamente o back-end, né, que é a parte de programação mais pesada, e ele fazia as telas, eram poucas telas, né, eram basicamente duas na época, a tela de busca e a tela de listagem, né, e a gente construiu aí o Carro na Hora. Ele, nos primeiros 2 anos, rapidamente ele chegou numa marca de geração de receita em torno de $1.000 por mês, certo? No mesmo modelo do meu blog. Eu tinha os scripts do Google AdSense nas páginas, as pessoas procuravam pelos carros, junto com os carros apareciam propagandas, né, que interessavam a elas, e eventualmente elas estavam ali já clicando em anúncios nos classificados, né, elas clicavam também nas propagandas, e eu era remunerado por isso, certo? Eu e esse meu sócio inicial éramos remunerados aí, a gente tinha em torno, receita total do site, em torno de $1.000 por mês. Tá? Então foi uma experiência muito legal. A gente programou de uma forma até mesmo um tanto amadora na época, assim, olhando em retrospecto, né? A primeira versão, pelo menos, depois a gente foi melhorando. E foi bem legal no início, porque a gente viu que era possível criar um negócio na internet. Até então a gente não... A gente até pensava em mecanismos de busca, mecanismos de renda passiva, né? Com softwares criados por nós e tal. Mas a gente nunca tinha tido resultados expressivos, nem eu, nem esse meu outro amigo. Eu tinha tido essa experiência com o blog, ele nem isso, ele só tinha experiência com freelas. E isso nos mostrou que a gente podia criar um site que, enquanto a gente estava trabalhando normal, isso aqui era um side project, ok? A gente não ficava full time nisso, muito pelo contrário. Era coisa de, sei lá, se a gente trabalhasse 2 horas nisso por dia, era muito, né? Então, nessa época que eu já nem fazia mais a faculdade, né? Nessa época que eu me formei em 2010, nessa época eu estava fazendo a pós-graduação. E o site começou em 2010, na verdade, né? Mas até 2012, que é essa média de faturamento aqui, eu não estava nem mais fazendo a faculdade, fazendo a pós-graduação. Então eu tocava vida normal, emprego normal, e de vez em quando ia lá, fazia uma atualização do site, melhorava algum script, né, plugava algum site novo no índice, e essa receita ia crescendo conforme a audiência do site ia crescendo. Consequentemente, ela crescia conforme o valor que a gente gerava aumentava, né? O site ficava mais legal, com mais anúncios e etc. E em dado momento a gente trouxe mais um sócio para o negócio, né, mais um dev, e a gente decidiu transformar isso numa empresa, certo? Aí morreu um pouco a ideia de renda passiva, ok? Ele começou com uma ideia de renda passiva, a gente mantinha nossos empregos e tudo mais, mas no momento que a gente decidiu transformar numa empresa, morreu a ideia de renda passiva. No momento que você transforma numa empresa, você tem uma série de obrigações legais, você começa a ter funcionário,
você começa a ter sócios e meta de faturamento. A gente captou investimento, a gente era uma startup, a gente captou investimento para crescer mais rápido, daí aumenta também a pressão de investidores, enfim. Mas até 2012 ali era realmente um mecanismo de renda passiva, que depois virou a empresa Busca Acelerada, teve um rebranding total no Carro na Hora, a equipe cresceu, foi muito legal, mas não foi mais uma experiência de renda passiva, certo? Foi uma experiência aí mais realmente de empresa, né? Ainda muito legal por ser startup. A gente chegou a ter 500 mil de usuários na plataforma, mais de 2 milhões de anúncios. A gente indexava os 80 maiores sites do país na época. Foi muito bacana. Só que durante 3 meses a gente tocou essa empresa, daí já não era mais, como eu mencionei, não era mais renda passiva. E eu comecei a perceber assim, cara, não era isso que eu queria. Não era isso que eu queria construir, né? A ideia de ter uma empresa no início parecia bem legal, uma empresa nesse segmento, mas os moldes que a gente foi construindo, que investidores, etc., começou a me incomodar, porque eu virei meio que refém daquilo. E eu queria construir justamente mecanismos que me dessem liberdade. E não que me aprisionassem mais muitas vezes do que o meu próprio emprego, né? Porque no emprego tradicional que eu tinha antes, porque com Busca Acelerada eu saí do emprego para tocar full time a empresa, eu tinha lá, cada 1 ano tinha 30 dias de férias, por exemplo. Na empresa não tinha nem isso, né? E principalmente no início, que a empresa não dá muito dinheiro, né? Uma coisa é você faturar $1.000 por mês com você e mais um amigo, né? Outra coisa é você faturar isso aí, começa a ter funcionário e tudo mais. É complicado. Então, comecei a ficar, com o passar do tempo, o negócio não explodiu como a gente gostaria, não decolou tanto assim, né? E a gente acabou decidindo por fechar, tá? Só abrindo um parênteses, nessa época, em 2010, eu criei um segundo blog, que foi o blog luistools.com.br, né? Que existe até hoje. E só que eu não vou falar dele agora, porque ele não gerava renda nenhuma, nem era o objetivo dele. Eu criei o blog em 2010 e publicava de vez em quando minhas aventuras, inclusive as aventuras com renda passiva, vocês encontram posts antigos por lá, tá bom? Beleza. A gente avança, né? Foram 3 anos com busca acelerada. Aí nesse meio tempo eu não tinha mecanismos de renda passiva e isso me incomodava, né? Porque em 2014 nasceu meu filho. Foi um dos fatores que eu optei por encerrar a empresa, né, voltar para o mercado, mas novamente com aquele olhar de, cara, eu preciso de mecanismos de renda passiva. Eu não quero mais fazer freela, né? Eu não quero ter uma nova empresa naqueles moldes que eu tinha no Busca Acelerada, com funcionários, investidores, não sei o quê. Não queria mais isso para mim. Foi muito cansativo, muito prazeroso, mas ao mesmo tempo muito desgastante. Eu voltei a buscar outras maneiras. E aí, nessa época, em 2015, eu fui trabalhar numa empresa chamada Root. Era uma startup de automação de marketing. E eu comecei a aprender sobre marketing digital nessa empresa. E uma das coisas que se falava muito em 2015 era sobre e-books, certo? E aí eu comecei a pensar, pode ser interessante eu utilizar, né, desse meu conhecimento de programação para escrever e-books de programação. Né? É uma outra forma de você monetizar o seu conhecimento, uma forma é você utilizar o conhecimento de dev para programar algo. Outra forma é você utilizar o seu conhecimento de dev para produzir conteúdo, produtos sobre algo. É outra dica que eu dou. Eu tinha ainda algumas coisas me prendendo no Busca Acelerada, encerramos a empresa, automatizei absolutamente tudo do Busca Acelerada para transformar ele de volta no mecanismo de renda passiva, como ele era lá no início com o Carro na Hora. Não conseguimos todo o resultado que a gente tinha com o Busca Acelerada na época, né? Mas eu consegui manter ali algo que tem até hoje de faturamento, em torno de $600 por mês de faturamento. Nada que deixe alguém rico, mas é uma graninha que entra todos os meses de maneira realmente passiva, porque está absolutamente tudo automatizado. Aí nessa época eu pensei, né, eu comecei a estudar sobre marketing digital, estudar sobre e-books. Enquanto eu ia escrevendo o meu primeiro e-book, né, que é algo que no início demora bastante, porque a gente não tem prática com isso, eu criei um outro mecanismo de busca chamado Só Famosos, né, com a ideia de, cara, eu vou criar vários sites tipo Busca Acelerada. Se cada um me der uns $600 por mês, vai chegar uma hora que eu vou ter grana suficiente para poder viver de renda passiva. Eu comecei nessa época aqui, foi aqui que eu comecei a pensar mais no futuro, mais à frente. Em algum momento no futuro, eu estarei apto a viver de renda passiva. É aquele clássico poder me aposentar. Não quer dizer que você é obrigado, mas você já tem condições para isso. Sem depender de INSS, obviamente, que é uma insanidade, né? E aí, então, nessa época, eu tinha o meu blog luistools.com.br sem monetização. Eu não queria botar AdSense nele, porque eu vi que a AdSense, para ele dar resultado, eu tinha que ter um volume muito grande
de audiência, para ele dar realmente uma grana legal, né? Então eu optei pro meu blog não ter monetização. Então eu publicava lá de vez em quando alguns posts, alguns tutoriais. Criei esse segundo mecanismo de busca, foi o Só Famosos. E fui trabalhando no meu primeiro e-book. O primeiro e-book ele demorou pra caramba pra sair, porque eu postergava muito. Não era nem nas minhas horas vagas, era nas horas vagas das vagas que eu ia escrevendo. Então foi mais de um ano pra fazer o primeiro e-book. E não porque ele era muito grande ou porque ele era muito complexo de escrever, era por vagabundagem mesmo. Tá? Então demorou mais de um ano pra sair esse primeiro e-book que vocês estão vendo aqui, com algo que eu fazia muito na época, que era aplicativo Android. Então esse e-book criando apps para empresas com Android, ele surgiu em 2016, né? E eu coloquei ele à venda na Amazon. A Amazon tem uma plataforma chamada Kindle Direct Publishing, onde você consegue subir e-books, né, e colocar para vender na Amazon. Né? E você consegue vender eles de maneira passiva lá. Uma vez que você publica o e-book, as pessoas vão comprando, vão deixando as suas reviews, aí a Amazon vai divulgando para mais pessoas se ele estiver vendendo bem. Você pode fazer a sua divulgação, certo? Como eu já tinha o blog nessa época, ele não tinha monetização com anúncios. O que eu fiz? Eu comecei a anunciar meu próprio livro. Então eu escrevia uma publicação ensinando alguma coisa. Banner do livro. Né? Hoje em dia, né, quando eu escrevo, por exemplo, esse livro aqui eu não vendo mais ele, tá? Já tá datado e eu não trabalho mais com Android já tem um bom tempo. Com Android nativo, no caso. Então não era mais interessante para mim. Mas, sempre que se eu tivesse esse livro ainda à venda, né? Sempre que eu publicasse alguma coisa sobre Android no LinkedIn, por exemplo, colocaria o link de venda dele. Então mesmo que você não tenha um blog seu, um portal seu, todo mundo aqui tem rede social. Você pode comentar, né, publicar notícias sobre aquele tópico e fazer sempre propaganda do seu livro. Isso é algo bem comum de ser feito aí por todo mundo que tem livros, tá? E além disso, claro, ter um livro te traz muita autoridade. Então eu vou te dizer que lançar um livro de programação para Android me trouxe vários clientes que queriam aplicativos também. Nessa época eu já não fazia mais muito freela, quase nada, mas eventualmente eu pegava algum cliente maior e tal, que realmente dava uma grana boa com um esforço pequeno, porque ninguém é de ferro, tá? Mas depois de um tempo eu parei realmente completamente de fazer freela. Mas esse primeiro e-book me mostrou uma outra maneira de monetizar o meu conhecimento de programação. Eu vi que eu não precisava ficar esperando aquela ideia mirabolante, como o caso do busca acelerada ou do carro na hora, né? De, nossa, eu tenho que ter uma ideia muito legal para então programar ela, para depois ver se ela vai dar resultado. Trabalhar com infoproduto, que é basicamente você monetizar um conhecimento que você tem através de videoaulas ou de e-books, etc., né? Também era uma maneira muito legal de gerar renda passiva. Tá? O e-book, depois que você escreve ele, você sobe ele para a Amazon, claro que eventualmente você vai querer fazer uma publicidade dele, você vai querer divulgar ele numa rede social e tal, e é super legal que você faça para aumentar as vendas, ele vai ficar lá. Ele vai ficar lá vendendo na Amazon, certo? Se houver interesse por aquele assunto, ele vai vender. E rapidamente, na época, eu tinha 2 mecanismos de renda passiva novos sendo testados, né? Porque o Acelerada já estava consolidado. Eu tinha o Só Famosos, que era o buscador de fofoca de artista. Para vocês terem uma ideia, eu pensei assim, o que é mais popular do que carro? Fofoca de artista. E aí eu e um outro amigo, esse meu amigo fez o front, eu fiz o back-end, né? A gente construiu o Só Famosos, fofoca de artista, e o e-book no ar. E logo o e-book se mostrou que crescia faturamento muito mais rápido do que o site de fofoca de artista, né? O classificado, o buscador de fofoca de artista, né? E aí eu decidi, na verdade na época, sair do negócio do Só Famosos. O Só Famosos hoje em dia ele nem existe mais, vocês vão encontrar alguns prints na internet, mas ele não existe mais o site no ar, tá? E eu decidi me focar mais na criação de e-books. Porque eu pensei assim, cara, eu coloquei X horas de tempo escrevendo o e-book. E ele me gerava, na época, começou gerando quase nada e foi crescendo, e depois que ele estabilizou, ele me gerava uns R$200 por mês, este e-book aqui. O quanto eu teria que investir de dinheiro para ter R$200 de dividendos, por exemplo, né, no investimento tradicional? Tá? Muito tempo. Né? Você vai ter que colocar 2 zeros aí, porque naquela média de 1% ao mês, né, de dividendos, coloca então 2 zeros aí. Então eu teria que colocar realmente uma grana considerável, né, maior do que... E é o seguinte, né, 200 todos os meses, durante um bom tempo, enquanto o e-book ainda se mantém
relevante, certo? Enquanto o assunto se mantém relevante, o e-book se mantém atualizado, você pode atualizar, como é digital, você pode atualizar ele de tempos em tempos para manter ele relevante, né? O quanto tempo eu teria, né? O quanto dinheiro eu teria que ficar colocando em investimentos tradicionais para ter esse tipo de resultado que eu podia ter sem colocar dinheiro, apenas colocando tempo, certo? Que era algo que eu tinha mais do que dinheiro nesta época. E aí eu comecei a pensar, então eu vou lançar mais e-books e fazer se tornar uma bola de neve. E foi isso que eu fiz no ano seguinte. Eu comecei a pegar prática, depois do primeiro, entender mais ou menos como é que funcionava, né? Como é que eu criava uma capa bacana, testando capas na plataforma, testando as descrições, etc. E também estudando sobre o assunto, né? Vendo vídeos, lendo artigos de outras pessoas que escreviam e-books, principalmente na gringa. E eu comecei a escrever um e-book a cada 3 meses, mais ou menos. A cada 3 meses, nas horas vagas, eu consegui lançar um novo e-book. E quando eu cheguei ali pelo terceiro e-book, lá em 2017, eu consegui, em um ano, entre lançar o primeiro e-book, o lançamento do primeiro e o lançamento do terceiro, eu consegui sair de uma renda de... Isso tem post no blog contando todo o passo a passo. Vocês procurem lá em luistudos.com.br, procura sobre e-book, vocês vão achar. Tá? Eu saí de uma renda mensal passiva de 1 centavo, literalmente, meu primeiro pagamento da Amazon foi 1 centavo de real, tá? Para R$1.000 por mês em um ano, né, produzindo e-books. Foram 3 e-books ao longo de um ano, eu lancei um, depois eu escrevi e lancei mais 2 no mesmo ano. Né? Saí de 1 centavo a R$1.000 por mês. E isso eu não precisei abrir mão da renda passiva que eu já tinha com busca acelerada, que era de $600 por mês em média na época, certo? E eu coloquei mais R$1.000 por mês vendendo e-books nessa época aqui. E aí começou a se tornar mais claro para mim que a bola de neve começou a girar e aumentar de tamanho. E que se eu seguisse nessa batida de estudar geração de renda passiva, estudar diferentes mecanismos, testar diferentes mecanismos, eu poderia ali na frente, foi aqui que eu vislumbrei a primeira vez, cara, se eu continuar nessa batida vai ter uma hora que eu vou poder parar de trabalhar ou trabalhar como uma opção para ganhar ainda mais dinheiro, né? Porque, enfim, eu particularmente sou bem ambicioso, né? Mas seria uma opção, não seria uma obrigação. Eu não precisaria trabalhar por necessidade. Eu poderia trabalhar para aumentar mais o patrimônio, para alavancar resultados, para investir mais e assim por diante. Nessa época também foi quando eu já comecei também a investir, né? Então, pensando mais lá na frente, né? Começar a comprar uns, né, CDBs, ações, etc., também para multiplicar ainda mais o que eu gerava da renda passiva, né? Não gastar tudo aquilo que eu gerava, né? Começar também a alocar investimentos tradicionais para aumentar ainda mais essa bola de neve de maneira mais tradicional. O que antes eu não conseguia, porque basicamente o salário era para pagar as contas, né? Eu comecei, essa renda passiva começou a me ajudar a gerar outros tipos de investimentos também. Vislumbrando novamente. Foi nessa época que eu vislumbrei pela primeira vez que era viável, tá, ganhar tanto quanto ou até mais do que eu ganhava como programador profissional. Nessa época que eu já era líder de time, não era mais programador, vamos dizer assim, operacional, né? Eu pouco escrevia código, mais revisava, liderava o time, organizava, treinava, etc. Né? Mas eu poderia, em algum momento no futuro, ganhar mais com os meus mecanismos de renda passiva, né, minhas atividades paralelas, do que com o meu emprego principal. Beleza? Então estamos ali por volta de 2017. Tá? Entre 2016 e 2017, foram vários e-books criados. Nessa época aí, 2017 para 2018, ao todo eu já devo ter escrito mais de 10 e-books, tranquilamente, tá? Alguns eu não comercializo mais, que acabaram, não vendiam tão bem, acabei deixando de lado, né? Acabei abortando a ideia do e-book, porque nem todos vão ser um sucesso, alguns vendem mais do que outros e assim por diante. E aí eu comecei a pensar, cara, eu já tenho aqui autoridade, né? A minha experiência como profissional, em paralelo, eu sempre mantive minha profissão, então, como era renda passiva, não precisava abandonar minha profissão para fazer esses outros projetos. Qual que era o próximo caminho natural? Era mudar a mídia. Era ir para o mundo dos vídeos, certo? Então, nessa época, entre 2016 e 2017, duas coisas aconteceram, e eu vou entrar nelas em mais detalhes um pouco mais à frente, que uma foi eu conhecer criptomoedas, conheci em 2017, quando eu trabalhei pela primeira vez num banco, né? Entre 2015 e 2017, eu já mexia com investimentos mais tradicionais, principalmente renda fixa. E quando eu fui trabalhar no banco, que na época era o Banco Agiplan, que depois virou Agibank, lá em Porto Alegre, eu comecei a aprender sobre investimento de renda variável, investimento de risco, criptomoedas. Fui aprender um pouco de trading no banco.
E aí comecei a me interessar por isso. E foi nessa época que eu fiz as primeiras brincadeiras envolvendo bot cripto. Foi lá em 2017. Eu falo brincadeira porque foi bem brincadeira mesmo, né? Os meus amigos... Eu já tinha um apelido de Luiz Tools, porque eu fazia ferramentas, né, para resolver problemas do dia a dia. E aí eles brincaram comigo. Cara, tu tinha que fazer uma ferramentinha, um robozinho para investir automatizado, né? Para ficar investindo pra gente enquanto a gente dorme, enquanto a gente trabalha. E foi isso que eu fiz lá em 2017 e começou a gerar uma graninha. Mas eu não quero entrar nesse tópico ainda. É outro mecanismo sim de renda passiva, vou falar dele mais pra frente. Mas foi aqui que ele surgiu os primeiros esboços, mas era coisinha bem pequena ainda, tá? E também nessa época foi quando eu criei meu canal no YouTube. Se você for olhar no meu canal, lá na parte de sobre, acho que vocês vão achar lá a data como sendo alguma coisa de 2016. Mas eu criei, não fiz nada. Desde 2017 eu fui começar a colocar vídeo no canal. Mas eu vou dizer pra vocês assim que os meus vídeos, até hoje eu não acho eles grandes coisas do ponto de vista de produção e carisma e coisa e tal. Então era uma coisa que eu fazia de vez em quando, mas não curtia muito. Eu tava nessa época muito focado nos e-books, né? Comecei a fazer alguns videozinhos pro YouTube, comecei a brincar com bot cripto, né? Mas o que tava me dando dinheiro era e-book. E-book tava me dando um dinheiro bem legal nessa época. Não quero aqui nesse ponto, né? Eu saí do 2017, eu tava dando mais de 1.000 por mês, mas foi aumentando. Vamos dizer assim, foi aumentando. Não quero entrar em muitos detalhes depois disso. Só que o e-book ele também tem um teto. Muita gente não... O mercado, né, como um todo, a preferência não é ler. O pessoal prefere vídeo. Então eu sabia que eu tinha que transformar aqueles e-books em vídeos. Então qual que foi a ideia? Se eu já tinha conteúdo em texto, vamos transformar esse conteúdo em texto, de texto, em vídeo. Quais são os e-books que mais vendem? Né? Na época dos meus e-books, né, todos eram de programação ou ligados de alguma maneira à tecnologia. E os dois que mais vendiam eram um e-book de Node.js, que existe até hoje à venda, atualizado anualmente, que é o Programação Web com Node.js. E o outro e-book era o Criando Apps para Empresas com Android, que é um e-book de Android. E eu pensei, então eu vou transformar esses e-books em cursos, porque eles já foram validados enquanto e-book. Essa é uma coisa bem importante também, vocês validarem de alguma forma baratas ideias de vocês. Então os e-books, eles mesmo os que não vendiam tão bem, eles me ajudavam a entender de maneira mais barata, porque era mais barato escrever um e-book do que produzir um curso. E aí eu pensei, cara, se eu já tenho um e-book, né, por que não? Eu já dava aula nessa época, desde 2010, na verdade, eu já dou aula em cursos, e entre 2013 e 2017 eu dava aula em faculdade também. Cara, então vamos fazer videoaula desses e-books, né? Vamos fazer curso disso. E aí, né, nessa época aí, a gente tá falando de 2018, tá? Eu peguei e anunciei 2 cursos, né? Como eu não queria fazer os cursos para então decidir se eles iam ou não dar certo, né? Porque era um risco muito grande. Imagina você gravar todo um curso, aí você bota para vender e não vende nada. Eu não queria isso. Então o que eu fiz? Eu anunciei em redes sociais e também colocando alguma graninha em marketing 2 cursos. Curso de programação para Android, com o professor Luiz Tools, curso de programação com Node.js, com o professor Luiz Tools. Eu não tinha nenhum dos 2 cursos, e eu deixei isso bem claro. Iam ser aulas ao vivo. Né? Então, aulas ao vivo, você não tem o curso gravado com antecedência, certo? Então, deixei bem claro, cursos ao vivo, professor Luiz Tools. E a minha ideia era o seguinte, eu não tinha como fazer os 2 cursos ao mesmo tempo. Era insano. Então, o que mais vendesse, eu ia fazer, e o que menos vendesse, eu ia devolver o dinheiro para as pessoas e abortar a ideia. E assim eu fiz. Lancei os 2. Rapidamente, o curso de Node, lá em 2018, vendeu 10 inscrições, muito rápido, e o curso de Android vendeu 1. Então, antes de esperar vender mais, né, eu já abortei o curso de Android, devolvi a grana para a pessoa que comprou o curso de Android, falei, olha, não teve inscrições suficientes, peço desculpas, tá aqui o teu dinheiro de volta e tudo mais. Foi coisa rápida ali, de, sei lá, 15 dias, uma semana, não lembro. O curso ia começar, tipo, no mês seguinte. E o curso de Node, então, foi o meu primeiro curso online, foi ao vivo na época, né? Uma turma ali, pouco mais de 10 alunos, eu não lembro quantos alunos teve, mas não foi 20. E esse curso, depois que eu fiz ele ao vivo, ele foi todo editado, algumas coisas foram gravadas, ele me gerou, né? Rapidamente ele atingiu a marca de R$ 1.500 por mês, a versão gravada dele, de renda passiva durante o ano de 2018. Isso era, para um produto, né, era muito mais do que eu tinha com os livros. Nessa época, aí, o meu livro que mais vendia, ele vendia uns R$ 500 por mês. E aqui eu tinha com um curso que entre fazer ele ao vivo, depois editar,
produzi mais algumas aulas, etc. Levou uns 2 meses, eu tinha ali em torno de R$ 1.500 por mês de renda passiva. Tá? Ah, Luiz, mas não tinha suporte? Eventualmente tinha algum suporte, mas ele era um curso bem pequeno, né? Um curso focado para iniciantes na tecnologia. Então ele não era um curso que tinha dúvidas cabulosas, ou também não vendia muitas inscrições, né? Eu sempre preferi ter menos alunos com um ticket maior, porque daí eu consigo dar um suporte melhor e também não fico me onerando com muita gente pedindo suporte, certo? Então foi uma experiência super bem sucedida, relacionada aí a cursos. Foi uma experiência que me motivou também a investir mais no canal do YouTube, para mostrar mais a cara, para mostrar mais a didática nos vídeos, e daí, consequentemente, atrair mais gente para os cursos. Isso acabou também fazendo com que o meu blog, além de divulgar os meus e-books, mantive o blog lá, né? Eu conseguia divulgar os meus cursos também, né? Então eu parei com essa história de colocar AdSense. Esses anúnciozinhos do Google são muito bons quando você não tem produtos próprios, mas depois se você tiver qualquer outra coisa própria, a gente falou, criar um SaaS, por exemplo. Você tem um SaaS, o seu canal do YouTube vai fazer propaganda do seu SaaS. O seu blog tem que fazer propaganda do seu SaaS. Se você tem um e-book, você vai fazer propaganda do seu e-book no seu canal, dos seus cursos, né? E por aí vai. Então é muito legal, no momento que você cria algum tipo de produto ou serviço. Ah, Luiz, mas eu não tenho produto, eu faço projetos para terceiros. Tranquilo. Se você tiver algum canal no YouTube ou algum blog, ou qualquer coisa do tipo, você faz propaganda do seu serviço. Né? Eu não mencionei porque não é o foco aqui a gente falar de freela, mas tanto o meu canal do YouTube quanto o meu blog, minhas redes sociais, sempre foram canais de aquisição de cliente de projeto muito fortes. Muito fortes. Seja quando eu desenvolvia para terceiros, depois quando eu fui fazer consultoria, treinamentos, etc. Sempre adquiri muito cliente e também muita vaga de emprego também por causa dessa minha exposição nos canais. Tá? Mas, novamente, não é disso que eu quero falar hoje aqui. Dada essa primeira experiência positiva com o curso de Node, o que mais que eu sei além de Node? Ah, eu também trabalhava muito forte com métodos ágeis, então vamos gravar um curso de métodos ágeis. Né? Depois, o que mais que eu sei além de Node e métodos ágeis? Ah, eu também sei qual que foi o terceiro. Acho que foi de Gira o terceiro. Acho que foi Gira. Né? Trabalhava muito forte com Gira no dia a dia. Vamos fazer um curso de Gira também. Então, rapidinho, em coisa ali de 2 anos, eu saí, né, de uma receita de R$ 1.500 por mês em 2018, com cursos simples, básicos, que não impediam de trabalhar, que não me oneravam no meu emprego principal, certo? Tudo isso que eu estou contando para vocês, eu tinha um emprego tradicional em paralelo. Tá? Então, mantive carreira crescendo, salário crescendo e com aquele sonho de buscar ali, né, a renda passiva em algum momento superar o trabalho. Mas como o trabalho também eu ficava recebendo aumento, estava dificultando. Mas enfim, é do jogo. Com mais 2 cursos, eu consegui sair de R$ 1.500 por mês, né, para mais de R$ 7.000 por mês, só com os cursos, mais o que eu faturava com os e-books, que já estava na casa dos 4 dígitos fazia muito tempo, todos os meses, mais o resultado com o Busca Acelerada, que era o site lá de busca, também gerava aí em reais mais de 4 dígitos todos os meses. Né? Chegou um momento em 2020 que eu olhei assim, eu botei na planilha, né? Cara, eu já estava faturando mais. Eu tinha um cargo, em 2020, eu tinha um cargo de gestor em uma multinacional. Eu era coordenador de TI na Lynx, que é uma multinacional na área de automação para o varejo, listada na Bolsa de Nova York. E eu estava recebendo mais com os meus mecanismos de renda passiva do que eu ganhava no emprego. Foi nesse momento, né, que foi aquele estalo assim. Cara, eu consegui. Eu consegui fazer crescer mais os mecanismos de renda passiva que eu fui construindo com os meus conhecimentos de programação. Tá? Ainda teve mais alguns aí nesse meio tempo, eu já vou entrar em mais detalhes, tá? Do que com o meu emprego tradicional. Né? E aí eu comecei a ensaiar o momento que eu iria sair. Mas eu queria sair com mais folga, né? Não queria sair no empatado ali. Certo? Então, eu já vou entrar em detalhes desse fechamento, mas começou a ficar uma coisa bem viável. Em 2020 já estava muito claro para mim. Aconteceu, e se eu me dedicar mais a isso, eu vou conseguir alavancar mais resultados. Só um ponto importante ainda nessa questão de cursos, tá? Dependendo do formato que você for trabalhar com cursos, né, ou do nível de profissionalização que você quiser fazer, ou do tipo de assunto que você quiser abordar, ou quão sério e profissional você quiser levar adiante essa questão de cursos, você não consegue manter como renda passiva, ok? Então é muito diferente você ter
pequenos cursos sobre pequenos assuntos, tudo gravadinho, né? Daí você faz uma página, bota tráfego e vende. Do que você realmente ter uma empresa de cursos com um faturamento realmente grande. Tá? Talvez para alguns, faturar 7 mil por mês com 3 cursos seja algo muito grande. Mas para uma empresa não é, ok? Então, só abrindo esse parênteses, né? Porque alguém vai achar que, né, que eu tô vendendo uma ideia que vai se tornar multimilionário sem trabalho nenhum. Não é esse. Não é isso que eu tô falando. Tá? Mas você ter alguns cursos, né, pequenos, de alguns assuntos que você domine, que você consiga ensinar, certo? Sim, pode gerar uma renda passiva. Você pode formatar o curso de maneira que te gere um suporte mínimo, muito pequeno, certo? Que você possa vender por um valor baixo, né, e ganhar no volume, tá bom? Então, nesse formatinho de cursos menores, mais simples, você consegue encaixar ainda nesse conceito de renda passiva. Se você for trabalhar com cursos maiores, mais encorpados, assuntos mais complexos, cobrando valores maiores, aí realmente já não se encaixa mais em renda passiva, né? Ou fica cada vez menos passivo, você tem que trabalhar mais ativamente no curso, tá bom? Que é o caso que eu fui seguir depois, mas a gente entra nesse assunto, nem quero entrar muito em detalhes disso hoje, mas no final eu devo falar alguma coisa a respeito, tá? Que eu montei uma empresa realmente disso, que é o que eu amo fazer. Mas beleza, estamos falando ali período de 2018, quando eu comecei com os cursos, até 2020, quando eu vi ali que o negócio tomou uma proporção mais, somando os mecanismos, maior do que eu recebia como empregado na empresa. O meu canal deixou de ser aquele patinho feio, porque eu não gostava, na verdade, do canal. Na verdade, até hoje eu não me sinto tão confortável assim em fazer conteúdo em vídeo. Eu sempre preferi escrever, por exemplo, mas eu entendo que a maioria prefere vídeo, né? Eu comecei a investir um pouco mais no canal, em produzir mais vídeos, porque nos vídeos eu acabava me expondo mais, favorecia todo o meu ecossistema, né, de mecanismos paralelos, né? Então, quanto mais eu aparecia no canal, mais e-book vendia, mais curso vendia, mais gente conhecia meu outro site, que é a Busca Acelerada, também atraía oportunidades de consultoria, de treinamentos. Nessa época eu já não trabalhava mais como freelancer de jeito nenhum. Hoje em dia eu não aceito de forma alguma desenvolver para terceiros. Eu só desenvolvo para mim, porque eu sei que se eu desenvolver para mim, eu consigo muito mais resultado do que desenvolver para um terceiro, então não vale a pena. Mas, eventualmente, consigo fazer alguma consultoria, né, alguma coisa do tipo. E o canal me trazia muito disso. Então, cresci o canal, né? O canal é outro mecanismo de renda passiva. No meu caso, meu canal ele é bem pequeno. Eu tô falando hoje de em torno de 28 mil inscritos. É um canal pequeno para padrões de YouTube. Gera ali em torno de... Em 2021, gerava. Tá? Hoje em dia é mais, mas também não é muita coisa. Tá? Em torno de R$500 por mês. Tá? É pouco, certo? Talvez para alguns podia ser algo bem legal. Né? Pô, se eu ganhasse R$500 a mais por mês, não quero desdenhar R$500, tá? Mas, né, não muda a vida de ninguém, vamos chamar assim, tá? Mas gera, é mais um mecanismo que se eu colocar no final do mês lá, é mais um dinheirinho que entra, né? R$500 dá para fazer alguma coisa, né? Você faz alguns passeios, né? Come fora algumas vezes, enfim. É um dinheirinho que entra, né? Todo dinheirinho é bem-vindo, ainda mais passivo, porque o canal tá lá, tá? Quer eu coloque vídeo novo ou não, esse dinheirinho tá sempre entrando lá, certo? E melhor do que as views em si, do que os R$500 em si que ele gera, né? Dá muita visibilidade. Então é algo que eu comecei a explorar mais ali por volta de 2017, 2018 na verdade. Mas um outro ponto que eu citei, que eu comecei lá em 2017 para 2018, foi a parte de bot cripto, certo? Que foi outro mecanismo bem importante, de verdade bem importante mesmo. Hoje é o top 2 dos meus mecanismos de renda passiva, é a parte de robô de criptomoedas, certo? Então lá em 2017 era só uma brincadeira. 2017 era só uma brincadeira. Eu só trabalhava com o mercado Bitcoin, eu só mexia com Bitcoin exatamente, né? Então eu ficava olhando ali, comprava num valor, né? Quando ele caía X%, eu comprava num valor, quando ele subia X%, eu vendia. Todo dia ele fazia isso 1, 2, 3 vezes, coisa do tipo, dependendo da margem que eu queria, que eu estava buscando, certo? E começou a dar um dinheirinho, né? E eu comecei a ver que, enquanto eu trabalhava, aquilo lá ficava acompanhando o mercado e operando para mim. E aí eu aprendi algumas técnicas bem básicas com colegas de serviço, né? Eu também conheci outras corretoras. No início eu comecei a trabalhar só com as brasileiras, mercado Bitcoin, Bitcoin Trade, que acho que nem existe mais, né? A Foxbit. Depois eu fui para as gringas, comecei a fazer robozinho para Poloniex, até chegar na Binance. E quando eu cheguei na Binance foi um absurdo,
né? Eu cheguei na Binance em 2018, se não me engano. Mais metade de 2018, mais ou menos. Estava num período super alto, né, de bull market em 2018. E chegar na Binance foi uma coisa que abriu muitas oportunidades para mim. Até hoje, minha corretora principal, minha corretora favorita de criptomoedas, né? E em 2020, eu comecei ali com o robozinho ganhando uns pilinhas e foi crescendo, foi crescendo. Em 2020, né, que é o último mês que eu me sinto confortável de ficar divulgando resultado, eu já tirava só com o robô de criptomoedas na Binance, porque eu abandonei todos os outros, mais de R$2.000 por mês, certo? Novamente, aqui eu usei muito dos meus conhecimentos de programação, né? Mas também eu tive que buscar outros conhecimentos, né? De 2018, quando eu comecei a levar mais a sério essa questão, né, de fazer robô de criptomoedas, até 2020, eu fiz curso, né, de trading de criptomoedas, eu assisti toneladas de vídeos, que tornou tipo meu hobby, né? Aquela coisa de estar no almoço, almoçando, assistindo vídeo de trader de criptomoedas, né? Acompanhando o pessoal operando e por aí vai. Como eu trabalhei em 2 bancos e uma fintech, né? Então eu via o pessoal operando manualmente, tá? Então isso me permitiu chegar aí, os 4 dígitos, se não me engano, eu já cheguei em 2019, se não me engano, eu já cheguei nos 4 dígitos. Daí 2020 foi quando eu comecei a chegar a múltiplos 4 dígitos, que foi os 2.000 por mês, e de lá pra cá também o negócio segue aumentando de uma maneira bem legal, mas não me sinto mais confortável de divulgar resultados, tá? Mas é interessante ter algum parâmetro, né, para vocês entenderem possibilidades. Tá? Então foi um outro mecanismo que, junto com aqueles cursos mais básicos, né, que alavancaram a minha renda passiva. Tá? Os e-books, né, eles têm um teto que você tem que... Para você romper, você tem que lançar muitos títulos. Porque, infelizmente, a gente vive num país que as pessoas não gostam tanto de ler, assim, né? Então eu tinha que lançar cada vez mais, crescer mais horizontalmente para conseguir aumentar o faturamento. Os cursos já tinham maior adesão do público, né? E as criptos eu sequer dependia do público exatamente, eu dependia mais do mercado, né? Dos momentos do mercado, de aproveitar os bons momentos, as boas oportunidades. Então era ainda mais passiva, né? Porque eu programava uma vez o robô, eu programava uma vez as estratégias, e as estratégias duravam durante um bom tempo até o mercado fazer uma nova mudança, uma nova virada, ou coisa do tipo. Então, os cursos, junto com o Bot Cripto, foi o que deu realmente a possibilidade de eu chegar onde eu queria realmente chegar, que era faturar não apenas o que eu já recebia como empregado, e eu recebia bem como empregado, né, mas realmente ir além, né, para não trocar os 6 pelo meia dúzia, né, e sim os 6 por várias dúzias, certo? Isso aconteceu, como eu mencionei antes, em 2020. Em 2020 eu finalmente atingi a meta que eu almejava lá já há vários anos de ter uma quantidade de renda passiva que fosse suficiente para cobrir, né, as ofertas de trabalho que o mercado me oferecia. A minha renda passiva em 2020 ela superou a minha renda ativa, que eu trabalhava lá 8 horas por dia. Na verdade, muitas vezes mais do que isso, né, porque muitas empresas, a empresa que eu trabalhava exigia bastante de mim, hora extra, etc. Em 2020, então, trabalhar se tornou uma opção. Eu não era mais obrigado. Tá? Eu não dependia mais por necessidade de ir trabalhar. Tá? Não quer dizer que eu precisava deixar obrigatoriamente o trabalho ou que eu não queria mais trabalhar, mas se tornou uma opção. E como isso era uma meta e eu tinha meio que combinado comigo mesmo que eu pediria a demissão quando isso acontecesse, assim eu o fiz. Em 2020, no auge da pandemia, quando muita gente estava desesperado sendo demitido, vamos chamar assim, né, perdendo seus empregos e assim por diante, porque muitas empresas quebraram, né, eu pude me dar ao luxo de pedir demissão da minha empresa, né, ceder o meu lugar para alguém mais interessado, né, em seguir a carreira na empresa, né, para me dedicar na época, principalmente à minha família, porque era um momento bem delicado, né, tive familiares com Covid e por aí vai, poder me dedicar a esse momento mais interno, vamos chamar assim, durante aquele momento bem complicado. E, claro, eu pude também refletir sobre o que eu queria fazer de fato. Porque quando você tem liberdade financeira, principalmente, não quer dizer que você não vai trabalhar. Trabalhar é uma parte muito importante da gente. Todo ser humano, ele precisa gerar valor de alguma forma para ele se sentir útil. Tá? Isso você pode perguntar para todo mundo que é bilionário, multimilionário, sei lá o quê, que não precisaria trabalhar. Não é o meu caso, tá? Não estou vendendo isso para vocês. Não sou essas coisas. Mas você vai ver que eles querem ser úteis, né? Então eles fazem atividades que geram valor para a sociedade, ou valor para outras pessoas, ou enfim, ou seguem trabalhando
Isso é do jogo, tá? Isso é normal. Tá? Você até pode ter um período sabático, mas depois você sente aquela cosquinha de querer voltar a fazer alguma coisa. Então sim, eu optei por continuar a trabalhar, mas completamente diferente do que eu fazia. Eu queria trabalhar com que... fazer meu coração cantar, que a gente chama, né? Que é a educação. Então eu já vinha numa batida de ensinar, né, as outras pessoas a chegarem onde eu cheguei, em termos de carreira com programação, com tecnologia, e me dediquei daí realmente em profissionalizar toda essa parte de educação e construir uma empresa em torno disso, que é o que eu trabalho desde 2020. Vai fazer 4 anos em setembro de 2024, que eu trabalho exclusivamente para mim, exclusivamente nos meus próprios projetos, seja desenvolvendo mecanismos de renda passiva para mim, seja desenvolvendo cursos para vocês, seja desenvolvendo livros para vocês, né? Ou às vezes simplesmente atuando de forma voluntária. Tive a oportunidade de trabalhar em projetos voluntários incríveis nesse meio tempo, né? Com crianças carentes, crianças em situação de vulnerabilidade, em projetos voluntários com outros empreendedores. Então, o mais legal disso tudo é você poder, sim, seguir trabalhando, mas não porque você precisa desesperadamente daquele dinheiro, né? Claro que no início talvez você esteja nessa situação, né? Mas você chegar lá é muito mais do que você não precisar trabalhar, né? E outra coisa também, eu sou muito ambicioso, então não é tão cedo que eu vá parar definitivamente de fazer qualquer coisa, né? Mesmo já tendo um resultado muito positivo, muito significativo com renda passiva. Vou seguir ainda porque eu quero muito mais para mim, para minha família, para meu filho, para as pessoas ao meu redor, né? E também no impacto que isso traz para o mercado e para as pessoas, né, que aprendem comigo, que se interessam pelos assuntos que eu trato. Tá? Então esse é o grande barato da coisa. Moral da história, né? Galera, a roda dos ratos não leva ninguém a lugar nenhum. Né? É literalmente uma rodinha, né? Não sai do lugar. Tu fica ali na rodinha do hamster. Eu, abrindo um pouco, algo que eu não costumo abrir muito, mas eu assisti de camarote o que a roda dos ratos pode fazer com uma pessoa. Né? A minha mãe, enquanto ela ainda era viva, minha mãe já faleceu há muitos anos, perdi minha mãe muito cedo, ela viveu a vida toda dentro das rodas dos ratos. A vida toda ela trabalhou incansavelmente, a ponto de não ter podido acompanhar o crescimento dos filhos, para que a gente pudesse crescer, né? Que a gente pudesse ter uma vida. E ela nunca teve uma casa própria, ela nunca teve a oportunidade de viajar mais longe do que ir no litoral de carro ou de ônibus, né? Ela nunca morreu sem ter uma poupança, ela nunca conseguiu sair das rodas dos ratos, né? Por N fatores, né? Desde ter filhos muito cedo até não ter estudo e por aí vai. Mas o que eu quero dizer é que eu assisti esse camarote, né? Do início ao fim da vida de uma pessoa, e talvez alguns de vocês tenham assistido isso também. E essa experiência, ela, ao mesmo tempo que ela é traumática, ela é muito fortalecedora, porque desde muito cedo eu vi que eu não queria isso pra mim, né? E o motivo de eu estar fazendo essa live hoje é muito em cima disso, sabe? Eu sei que muita gente vai olhar isso e vai dizer, que besteira, ou não é pra mim, ou não tem como. Mas eu sei que alguns isso vai plantar uma sementinha, ou vai conectar com outras coisas que a pessoa acredita, e isso vai fazer alguns de vocês, eu sei que pensar diferente, e consequentemente não basta só pensar, vai fazer alguns de vocês fazer diferente, tá? Porque não basta só pensar, né? Não basta só sonhar, né? Tem que fazer. E eu vou dizer pra vocês assim, o mais cedo possível, trabalhem para sair das rodas dos ratos, tá? A gente vive, e eu não tô falando porque é este momento político ou aquele momento político que seja, não vai levar vocês para uma aposentadoria tranquila, não vai garantir um futuro para vocês ou para os filhos de vocês, enfim, não vai, tá? Só vocês podem garantir isso, tá? Independente que for, e mesmo que vocês vão para outro país, não interessa, tá? Então, ou você tem hoje dinheiro para investir e ir fazendo o pezinho de meia com renda passiva para poder ter lá na frente, seja lá na frente é 10 anos, 15 anos, 20 anos, não importa, ter lá na frente essa segurança que você vai ter o dinheirinho para se manter, certo? Ou até mais cedo, que nem, felizmente, tá? O meu caso, eu já poder fazer isso mais cedo, de poder trabalhar realmente no que eu quero fazer. Ou, se você não tem dinheiro para fazer começar essa bolinha de neve agora, você vai ter que colocar tempo em construção dos seus próprios mecanismos, seja ideias parecidas com o que eu trouxe aqui, que é a minha experiência, eu compartilhei o que eu vivi, tá? Não era uma aula exatamente, né? Era uma narrativa. Ou outras coisas que vocês descobrirem, inventarem, etc.,
certo? Para vocês começarem a construir essa bolinha. Então, ou você tem dinheiro, ou você coloca tempo, tá? Se não é nenhum nem outro, sinto dizer, mas o futuro, né, não é muito bom, tá? Para quem não se planeja pensando aí em construção de renda passiva, em construção de patrimônio, etc., para o futuro, tá? E, novamente, eu não estou demonizando investimentos tradicionais, muito pelo contrário. O que eu recomendo que vocês façam, tá, é combinar com o tradicional, certo? Então, tá gerando uma renda passiva legal, né? Beleza, tem que pagar as contas? Tem. Mas se tá sobrando alguma coisinha, quem sabe já coloca também no investimento mais tradicional, com resgate mais lá na frente, né? Ou já gerando mais um dividendozinho ali em cima dele, tá? Essa combinação ela é muito benéfica, ela vai acelerar muito os resultados de vocês. Tá? Eu sei porque eu vejo pelos meus resultados. Né? Eu tô vivendo aquilo que você já talvez alguns, quem estuda investimento há mais tempo, já deve ter percebido, né? Que os primeiros 100 mil reais de patrimônio é o mais difícil. E depois começa a ficar muito rápido. Eu já tô nessa linha do muito rápido. Né? Então, só que você tem que começar. E o começo é lento, é duro, mas você tem que começar. Para começar a coisa ali na frente a acelerar mais. Né? Então, combina com o tradicional, que você, pegando investimento em renda passiva, utilizando mecanismos que nem eu trouxe para vocês e tantos outros que existem, e combinando com investimentos tradicionais, você consegue ter um resultado muito exponencial. Tá? Então, pensem a respeito disso. Tá? Como prometido, eu não vou vender nada de você, não vou falar, agora é a hora que eu falo do não sei o que, eu vou vender não sei o que. Não, tá? Não era o objetivo, tá? E realmente de coração não era o objetivo. Tá? É realmente trazer essa coceirinha, essa inquietude em relação a este assunto. Tá? É um assunto que eu adoro, como eu mostrei para vocês ao longo da narrativa, eu pesquiso já há muitos anos, certo? Há muitos anos mesmo, e que pouco eu trago aqui porque às vezes eu fico até com medo, sendo bem sincero, eu fico até com medo de trazer aqui. Né? Porque a gente sabe que eventualmente a gente toma umas pedradas de graça por trazer um conteúdo com um viés mais de ganhar dinheiro na internet ou ganhar dinheiro com criptomoeda ou coisa assim. Então eu tomo direto umas pedradas por causa disso. Então às vezes eu fico até com receio de trazer esse tipo de conteúdo. Mas dado os últimos acontecimentos, sem entrar em detalhes de vida pessoal, etc., conquistas e por aí vai, meio que a gente quer dar de volta, sabe? A gente se sente... você já deve ter visto outras pessoas fazendo isso. A gente sente meio que na obrigação de retribuir isso. Tá bom? Então, enfim, esse era um pouco do conteúdo que eu queria trazer. Eu vou responder as dúvidas de vocês que eu vi ali que estão no chat. Mas eu já deixo desde já também, novamente, as minhas redes sociais para vocês. Tá? Quem não deixou o like na live puder deixar, eu agradeço bastante. Quem não for inscrito no canal, puder se inscrever, me ajuda bastante também. E redes sociais sempre à disposição aqui embaixo para vocês se conectarem. Tá bom? Deixa eu ver as dúvidas de vocês aqui. Espero que tenham gostado.